Olá, Nutri! Seja muito bem-vinda a mais uma live semanal que a gente faz aqui no canal. Lives essas que se você já perdeu por algum motivo, elas estão acontecendo todas as terças e quintas-feiras, né? Às 8h30, horário de Brasília, aqui nesse próprio canal. E sempre ao final das lives eu vou deixar a recomendação da última que aconteceu para você, caso você tenha perdido por algum motivo. Mas vamos lá. Eu não sei se você me conhece, se você caiu aqui nessa live, nesse canal de paraquedas. Então eu preciso me apresentar para você. Seja muito bem-vinda. Eu sou Glauciane Norte, nutricionista de consultório, e aqui nesse canal, principalmente nessas lives semanais, que eu trouxe aqui como nome de Programa NutriPro, e se você é curiosa, se você quiser entender o porquê desse nome, volta na nossa primeira live que aconteceu há umas duas, acho que mais ou menos umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, mais ou menos, na primeira live de estreia aqui do programa, que eu te explico tudo certinho o porquê desse nome e qual a intenção, né, por trás desse nome. Vamos lá então, o que que eu mostro aqui? Qual é a intenção? Qual é o contexto das lives que vão acontecer todas as terças e quintas-feiras? Mostrar o caminho para nutricionistas de consultório. Então, eu espero que você seja uma nutricionista de consultório. Caso você não seja, eu sinto em te dizer que aqui eu sempre vou falar com as colegas de consultório, porque eu também sou nutricionista de consultório, eu atendo em consultório, né? Eu trabalho com adultos dentro de consultório que queiram emagrecer e melhorar a performance no exercício físico, além do meu trabalho que eu faço como consultora e orientadora de outras nutricionistas de consultório. Bom, e se você é uma delas, aqui você vai aprender o caminho e estratégias para melhorar o seu faturamento, para criar outros serviços dentro do seu consultório que não seja apenas consulta. Por quê? A gente sabe que existe vários períodos sazonais dentro do consultório que acaba ali impedindo que o nosso faturamento fique estável, né? O que que é isso? Numa linha reta, sempre numa linear. Você chegou a um teto de faturamento, aquilo é favorável para você, esse faturamento é o que te agrada, é o que você espera dentro das suas despesas mensais, dentro das suas necessidades básicas mensais. Você chegou àquilo, mas mês ou outra acontece uma oscilação, existem os períodos sazonais, existem coisas que acontecem que está levando o seu consultório a ter uma instabilidade muito grande financeira. Mas não é só a instabilidade financeira que acontece quando a gente depende apenas de consulta. Você, assim como eu, sabemos que são vários os problemas que a gente precisa resolver, que a gente precisa lidar ali dentro do consultório, principalmente para fazer o nosso paciente seguir o planejamento alimentar, fazer o que precisa ser feito para que o seu trabalho reflita o resultado que ele veio buscar ali com você em consulta. E caso o seu paciente, por algum motivo, não consiga, retribuir, né, ter reciprocidade, seguir o plano alimentar, seguir as orientações da qual você passou em consulta, dificilmente ele vai chegar no resultado que ele veio buscar até você, e isso vai gerar certas frustrações, não só para o paciente que não chegou no resultado dele, mas para nós também como nutricionistas. Porque a gente sempre quer, a gente sempre espera que o paciente chegue no resultado que ele veio buscar. Que na verdade, além dele chegar no resultado que ele veio buscar, ele alcance outros benefícios que surpreenda ele, né? Para que, com tudo isso, com esses benefícios alcançados, com o resultado que ele tenha chegado com o seu tratamento, com o nosso tratamento nutricional, ele venha não esporadicamente, né, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e de uma forma natural, na verdade, essa era a palavra que eu estava tentando encontrar aqui na mente, de uma forma natural, indicar o seu trabalho para os familiares, para os amigos, né, para aquelas pessoas que trabalham com ela, enfim. E nós sabemos que para que esse mar azul aconteça, né, o paciente seguir o plano alimentar, chegar no resultado que ele veio buscar e tudo ser lindo, maravilhoso,
a gente sempre precisa criar estratégias ali para que mantenha ele engajado no tratamento. Mas Nutri, você já percebeu que dentro do consultório, por mais que você se dedique muito pensando no tratamento nutricional padrão, pensando na consulta padrão, por mais que você dê o seu máximo ali para o paciente seguir o plano alimentar, que você dê muitos recursos para ele conseguir seguir o plano alimentar, recursos do tipo, calcula um docinho entre as refeições, né? Aquele docinho que ele relatou que ele gosta, que ele não consegue ficar sem. Enfim, você usa várias estratégias para tentar fazer com que o paciente fique engajado. Mas mesmo assim, entre uma consulta e outra, entre um mês e outro, a evolução dele, o resultado que ele vem apresentando dentro de consultório não é favorável. E além dele não estar apresentando um resultado favorável dentro do tratamento que você propôs para ele, você também já está começando a se sentir cansada em ter que lidar com aquele paciente, em ter que tratar o caso daquele paciente, porque afinal de contas ele não está evoluindo, você já usou boa parte das estratégias que você tem para a consulta, para a conduta de planejamento alimentar dele e nada está dando certo. Nada está surtindo efeito. A sua paciência, ó, é lá no alto, né, tamanho da Torre Eiffel, que dirá mais alta. Enfim, e nada flui, as coisas não estão andando. Esse paciente, vamos colocar o exemplo aqui de emagrecimento, que é o exemplo mais clássico que a gente tem dentro dos consultórios, né? Dentro do nicho de atendimento da nutricionista, a maioria das pessoas nos buscam para tentar emagrecer, seja por estética, seja por saúde, seja porque ela quer por vontade própria, ou seja porque algum membro da família, às vezes o cônjuge dela, tá ali insistindo para que ela mude o estado nutricional dela, para que ela melhore a aparência física dela. Então vamos pegar assim esse exemplo de emagrecimento. O paciente, entre uma consulta e outra, ele já está ali no segundo, terceiro mês de consulta e ele não apresentou uma diferença na balança nem de 2 quilos no intervalo ali de 60 a 90 dias. E isso é terrível, como bem a gente já conversou alguns minutinhos atrás. Terrível por vários motivos. E aqui eu quero trazer um contexto para você, né? Além de tudo isso que eu falei. Você precisa estar atenta aos sinais e sintomas do seu paciente. E aqui eu não estou falando daqueles sinais e sintomas nutricionais, tá? Então, por exemplo, um exame alterado, e aí ele tá com um sinal e sintoma de queda de cabelo, por exemplo, não consegue emagrecer de jeito nenhum, né? Enfim, não estou falando desses sinais e sintomas que nos levam a ter um diagnóstico nutricional, a ter um parecer nutricional e iniciar o tratamento dele ali com o objetivo X e Y, além do processo de emagrecimento que ele veio buscar. Então, traduzindo para você, do que eu estou falando aqui? De repente, você identificou uma resistência insulínica nele, e esse é um dos motivos do porquê ele não está conseguindo emagrecer. Mas, além disso que você identificou nele, você está identificando sinais nele psicológicos, né? Ele vem apresentando ali, de repente, algumas reclamações, seja do cônjuge, seja de algum outro familiar, seja no trabalho. Eu e você sabemos que, apesar de sermos nutricionistas, em vários momentos, com vários tipos de paciente, a gente acaba virando ali um certo tipo de psicóloga, né? Daquela que escuta, tenta aconselhar, tenta acalmar os ânimos ali da pessoa, tenta trazer clareza, né? Consciência para ela do processo em que ela está passando, que no caso é o tratamento nutricional e que esse tratamento vai influenciar em toda a vida dela. Então, voltando a todo o nosso raciocínio aqui para você entender o que eu estou querendo te dizer, é que esse seu paciente, com um exemplo de objetivo de emagrecimento, já está segunda, terceira consulta aí, 60, 90 dias, apresentando pouquíssimos resultados. E além do diagnóstico nutricional que você fez dele, que você já sabe que é um processo que vai dificultar o emagrecimento dele, por mais que ele siga muito bem a risca o planejamento alimentar,
Você notou que pelas queixas dele, né, pelas suas outras funções, vou usar o exemplo aqui, função de psicóloga, de terapeuta, que a gente acaba fazendo dentro do consultório, você notou que não é só o estado nutricional que está impedindo ele de emagrecer. E aí, Nutri, é nesse momento, com esses sinais e sintomas que você percebe do seu paciente, com os relatos que ele dá para você, que eu te pergunto: você acredita mesmo que na consulta padrão, e hoje a gente sabe o que que é a consulta padrão de nutrição? Se você não atende plano de saúde, né, que a gente sabe que é um tipo de atendimento onde a gente precisa ser um pouquinho mais rápida, se você atende apenas na modalidade particular, você tem ali entre 1 hora, quiçá 2 horas para atender o seu paciente, né? Ok. Nesse tempo, o que que normalmente é feito? É feita anamnese com o paciente, antropometria, né, para ver ali qual que é a avaliação antropométrica dele, os resultados dele, enfim, você elabora o plano alimentar dele em cima do objetivo do qual ele relatou, de repente em cima também dos exames de sangue dele, em cima dos sinais e sintomas que ele colocou, que ele relatou na anamnese e em cima do seu diagnóstico nutricional do qual você teve o resultado pela antropometria. E aí, esse paciente passou esse intervalo de tratamento de 2 a 3 meses com pouco resultado. Você concorda? Raciocine aí comigo, né? Vamos refletir juntos. Você concorda se ele já está no segundo ou terceiro mês de tratamento e com o passo a passo que existe dentro da consulta nutricional, que foi esses anteriormente que eu citei para você? Você não acha que vai ser um pouco mais difícil de você conseguir trazer resultado para esse paciente se você ficar insistindo na consulta com ele? O que que você acha? Vou dar alguns segundinhos para você pensar enquanto eu tomo uma água. Então vamos lá. Esse paciente, segundo o terceiro mês, apresenta pouco resultado. A consulta padrão para ele dificilmente vai ser algo que vai mudar drasticamente o quadro nutricional dele. E dificilmente você vai conseguir trazer clareza para o seu paciente do quanto ele precisa seguir o passo a passo daquele planejamento alimentar, né? Do seu plano nutricional, da sua dieta, enfim, seja lá como for que você chame o seu planejamento dietético. Enfim, dentro de tudo que você conhece do seu paciente, de toda a intimidade que você criou com ele, será que não é a hora de você oferecer uma outra proposta de tratamento para ele? E aqui você deve estar se perguntando, imaginando e até se questionando. Mas, Glauce, se tá difícil dele seguir até o que eu proponho em consulta, que não é nada tão difícil assim, que dirá eu propor, né, um outro serviço, propor outra coisa para ele que não seja a consulta padrão. E aqui eu quero trazer consciência para você, Nutri, e dizer que não, o seu pensamento está, de certa forma, errado. Por que errado? Porque se o paciente não está evoluindo com o seu plano alimentar, com o seu tratamento nutricional mensal, dificilmente ele vai evoluir, seja com você ou outra nutricionista. Então, você precisa usar da sua intimidade que você tem com ele e perceber ali dentro do perfil dele. E se você não assistiu a primeira ou a segunda live, se eu não me engano, aqui eu reforço mais uma vez de você assistir, a importância de você assistir essas lives que aconteceram, porque todas elas são continuações das outras. E nessas, eu acho que primeira ou segunda live, da qual eu abri aqui, eu falei um pouco dos perfis de paciente, que é o perfil cético, o perfil frustrado e o perfil empolgado. Então, Nutri, não basta você identificar que o seu paciente não está evoluindo com a dieta, que você vai precisar oferecer uma outra proposta de tratamento para ele, que você já vai chegar na segunda, terceira consulta e falar: Fulano, olha, isso aqui não é para você, a consulta não é para você, eu não consigo te ajudar dessa forma, eu só consigo te ajudar dessa forma XYZ.
você não vai chegar no susto, né, entre aspas, no susto, para falar com ele. Você vai, digamos que, preparar o terreno, trazer clareza para ele, trazer consciência para ele da situação dele e dependendo do tipo de perfil que ele tem, se é frustrado, se é empolgado, se é cético, que você vai elaborar uma conversa. Aí aqui, Nutri, vale até se você quiser escrever, até você pegar uma prática, né, mais natural de falar com todos os pacientes, enfim, vale a pena você escrever. Como é que você vai desenvolver essa conversa com ele, né? Se é um paciente com perfil frustrado, cético, empolgado. Cada pessoa, né, cada perfil de pessoa, ela recebe informações de uma forma diferente. Então você precisa adequar a sua estratégia de fala, né, vamos colocar esse termo, estratégia de fala, porque quando a gente não tá quando a gente enxerga que o nosso trabalho como nutricionista, ele já não está fluindo tanto, está na hora da gente se tornar pró, e aqui eu reforço a importância de você assistir a primeira live para você entender o que é pró. Enfim, está na hora de você se tornar pró para trazer soluções que vão resolver não só o resultado do seu paciente, mas o seu também. Por quê? Porque se o seu paciente não tem resultado, você começa a entrar naquele fluxo, naquele ciclo de que você tem um paciente ali, o mesmo paciente por 2 meses, aí ele some. Aí vem mais pacientes novos por 2 meses, também somem. Vem outros pacientes, 3 meses no máximo e somem. E você nunca mais os vê, né? Você nem tenta mandar uma mensagem, tentar trazer esse paciente de volta. Por quê? Ele já não teve resultado mesmo, já não conseguiu fazer mesmo, você já se frustrou com o tratamento dele. Ora porque ele fez corpo mole mesmo e não seguiu nada do que você planejou, ora porque aconteceu várias coisas na vida dele que ele veio te trazendo sinais ali, que ele veio relatando, desabafando várias coisas com você e você não pegou no ar, você não percebeu que o fato dele não conseguir seguir o plano alimentar não era porque o plano alimentar estava difícil ou porque era fora da realidade de rotina de vida dele ou qualquer outro problema que ele venha justificar para você, mas sim porque as externalidades, o mundo dele, seja no trabalho, seja dentro de casa, o humor dele de repente, né? Às vezes ele está passando por algum processo de saúde do qual ele não relatou para você e talvez seja um paciente do qual você não conseguiu ter acesso aos exames de sangue dele e esse quadro de saúde passou batido, porque a gente sabe que isso acontece. Esse paciente não relatou isso para você e aí você fica assim a ver navios, né? Sem saber para onde vai, para onde vai, sem saber o que fazer com aquele paciente e principalmente quando o tempo está passando, ele não está tendo resultado, ele sumiu das consultas, ele não aparece mais, você até já mandou alguma mensagem, alguma coisa perguntando como é que está o segmento do plano alimentar, se ele quer remarcar, se ele vai marcar uma nova consulta, enfim, e esse paciente sumiu do mapa. Ele nem visualiza, não responde suas mensagens, enfim. E tudo isso pode estar acontecendo por uma pequena falta de percepção sua do cenário, de todo o contexto que acontece ali dentro do tratamento nutricional. E não é só isso. Todo esse processo, a falta de resultado do seu paciente, pode ter acontecido também por um momento em que a gente aprendeu lá na nossa base de formação. Qual é essa base? Qual é o nosso papel como nutricionista? Fazer uma anamnese, fazer uma avaliação antropométrica, elaborar um plano alimentar e entregar para o paciente, seja qual for o objetivo dele, para tratar uma doença autoimune, para tratar uma obesidade, para tratar uma anorexia, para tratar alguma doença relacionada à saúde da mulher, para fazer um processo de introdução alimentar. A gente recebe a mãezinha, a gente recebe aquela família, dá as orientações,
faz as sugestões de cardápio, de plano alimentar para aquela criança, para aquela família, e a família pega todas aquelas informações, todos aqueles papéis e vão para casa tentar colocar tudo aquilo em prática. Se você ficar presa apenas isso, Nutri, dificilmente a sua carteira, a sua agenda de pacientes vai ser uma agenda de pacientes fidelizados. Sempre você vai estar dentro do ciclo, rodando, né, dando voltas entre paciente novo que chegou, fez 2, 3 meses de tratamento no máximo, desapareceu. Paciente novo chegou, fez 2, 3 meses de tratamento e desapareceu. Sempre você vai cair nesse looping. Por quê? Você precisa ter o feeling, identificar o perfil do paciente, identificar o momento certo de oferecer um novo serviço para ele, que não seja consulta, e ter um novo serviço que não seja consulta. Nota, você percebe que é um tripé do qual você tem a percepção de identificar o que está acontecendo com esse paciente, você tem que ter a percepção de saber lidar ali com os tipos de perfil de pessoas, né, de identificar quem é aquele seu paciente na fila do pão, vamos se dizer assim, e você precisa ter outros serviços que não seja a consulta, porque na hora que você perceber que a consulta não vai resolver para o seu paciente, é o momento de você sugerir, propor um novo tratamento para ele, uma nova conduta nutricional, um novo caminho dentro da nutrição que possa vir ajudar ele melhor do que ele vem sendo ajudado, né? Que vai trazer outros resultados para ele e resultados positivos e diferentes do que ele está tendo até agora com a consulta padrão. Só que, Nutri, eu sei que do jeito que eu estou falando aqui, entre aspas, parece simples, mas eu sei que não é. E por que que não é? Por conta disso aqui, ó. Por conta da nossa mente condicionada que veio ali da nossa base, da nossa formação profissional, que, como eu falei alguns minutos atrás, coloca na nossa mente que a gente precisa fazer e ter como trabalho as situações básicas de atendimento da nutricionista. E que se o paciente quiser alcançar o resultado do qual ele veio buscar com a gente, ele tem que nos escutar, ele tem que seguir o que a gente colocou ali. E de certa forma, isso não está errado. Esse pensamento não está errado. Mas infelizmente, com o perfil de pessoas que existe hoje, com uma sociedade, um mundo ali tão doente, vamos se dizer assim, né? Tão precisando de atenção, não só atenção nutricional, mas atenção psicológica, carinho, afeto, enfim, ser tratada diferente, receber um tratamento diferente. Se a gente ficar presa a essa base de formação do qual a gente faz uma anamnese, faz uma avaliação antropométrica e entrega um plano alimentar, nós vamos ser as profissionais que vamos cair no esquecimento, que vamos ter apenas aquela portinha ali de consultório, aquele consultório ali não muito enxuto, e vamos ir nadando até a praia do INSS, sem que nem o nosso bairro, nem a nossa cidade, nem o nosso estado saibam quem nós somos. Se a gente ficar presa a esse pensamento de fazer o que você aprendeu a fazer na faculdade, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia do INSS sem conseguir ter abundância, vida abundante como nutricionista. Por que que você acha que existem várias colegas que têm sucesso profissional? E aqui eu não estou dizendo nem do faturamento dela, mas eu estou dizendo do sucesso em reconhecimento, dela ser convidada para participar de palestras, de entrevistas, de podcasts, para fazer lives em outros canais que não seja no dela, que os pacientes indicam ela sem que ela precise pedir para que o paciente faça isso. Como é que você acha que isso acontece? Você acredita que isso acontece
Se ela for mais do mesmo, se ela for a nutricionista que faz anamnese, avaliação antropométrica, entrega o plano alimentar e deixa tudo nas mãos do paciente, você acredita que é dessa forma que você vai conseguir ter essa abundância profissional, que você vai conseguir ter o seu sucesso profissional? Dificilmente, né, Nutri? É por isso que hoje eu quis trazer aqui para você o terceiro jeito simples de você oferecer um novo serviço para o paciente que não seja consulta. Na live passada de quinta-feira, eu falei para você de dois jeitos simples de oferecer o serviço para o paciente. E o terceiro jeito simples, que é todo esse contexto que eu trouxe aqui para você até agora, e toda essa consciência, essa noção de estratégias que eu te passei aqui até agora, em cada momento que o paciente for evoluindo e estagnando na consulta, que é a forma simples, o terceiro jeito simples de você conseguir oferecer um novo serviço para o paciente, que é quando você nota que ele não está evoluindo, ele já passou o segundo, terceiro mês de consulta e você percebe que se você não intervir, não fizer alguma coisa, você vai perder o paciente. E ele vai entrar na lista, né, no rol dos pacientes que iniciam o tratamento e 2, 3 meses depois somem. E eu acredito que não seja isso que você quer, não é isso que você quer. É por isso que Nutri, em todo esse contexto que eu te dei aqui, eu mostrei e eu acendi a sua consciência em vários pontos do qual você precisa ficar mais atenta a partir de hoje para não deixar o bonde passar, né? Para não deixar a carroça na frente dos bois e tudo ficar ao contrário aí dentro do seu consultório. Você precisa para ontem ter um outro serviço que não seja consulta. E aqui dentro desse canal, em todas as lives que a gente vai fazer semanalmente, eu vou destrinchar para você vários serviços que nós, nutricionistas de consultório, conseguimos agregar que não seja consulta. Outras estratégias de tratamento nutricional que vai fazer com que o nosso paciente chegue de uma forma mais rápida no objetivo que ele veio buscar. E que, se não for mais rápida, que seja formas do qual ele com toda certeza vai chegar e vai conseguir se manter engajado, porque você conseguiu criar um serviço, oferecer um serviço para esse paciente do qual se encaixa no perfil dele. Lembra? Vamos recapitular aqui. Para você oferecer um novo serviço para o paciente, você não basta apenas você notar que ele já está no segundo, terceiro mês de tratamento, não está apresentando evolução e você chega nele e fala: Fulano, isso a consulta não é para você. Eu preciso que você compre o meu serviço XYZ. Eu preciso que você migre agora para esse outro tipo de tratamento. Nesse outro tipo de tratamento você vai ter isso, isso e aquilo. Não é dessa forma que você faz. Primeiro você identifica a situação do paciente, você identifica que ele já está no segundo, terceiro mês sem evolução. Você sabe qual é o perfil desse seu paciente, se é frustrado, se é empolgado, se é cético, para você conseguir elaborar uma conversa com ele, do qual vai fazer sentido toda essa nova proposta de trabalho que você vai fazer para ele. E aí sim, o terceiro momento é o momento onde você tem o serviço ideal para esse seu paciente que está com dificuldade de seguir tudo o que é proposto ali em consulta. Então, são esses três pilares, né? Esses três momentos que você precisa ter em mãos, bem dominados e ficar bem atento para que você consiga elaborar uma proposta. Vamos colocar aqui uma proposta comercial, né? Uma proposta de trabalho, uma proposta de resolução de problemas, uma nova proposta de tratamento nutricional para o seu paciente. E essa nova proposta, Nutri, não pode ser de qualquer forma. Você não pode pegar o seu paciente de surpresa. Você precisa ter muito bem dominado esses três pilares que eu falei anteriormente, para que você saiba, com a maior sombra de certeza, o momento correto de oferecer esse novo serviço para o seu paciente. Por quê? Se você usa essa estratégia de oferecer um novo serviço para o seu paciente no momento errado,
você não consegue oferecer um novo serviço para o seu paciente e ele ainda pode desaparecer do seu consultório. Ele pode sumir e, se tudo der muito errado ainda, dependendo da forma como você ofereceu o novo serviço para ele pode dar um feedback negativo do seu tratamento nutricional para outras pessoas. E eu e você não queremos isso, né, Nutri? A gente não quer ter um feedback negativo sobre o nosso trabalho. A gente quer que mais e mais pessoas tenham resultados com o nosso trabalho e que indique o nosso trabalho sem necessariamente, na maioria das vezes, a gente pedir para que ela faça isso. Que a indicação dela seja natural, que seja uma indicação porque realmente a gente conseguiu transformar o quadro de saúde daquela pessoa. Nutri, fez sentido tudo que eu pontuei aqui para você, todos os caminhos que eu te mostrei? Você entendeu o momento que você precisa estar atenta para oferecer um novo serviço para o seu paciente? Você entendeu que você precisa passar pelos três pilares que eu falei anteriormente, para assim você verificar se você tem brecha ou não para oferecer um novo serviço para o seu paciente? Você também identificou que se você não tiver outros serviços além da consulta, você vai ficar no ciclo onde o paciente inicia o tratamento, 2, 3 meses depois ele some. E assim, esse ciclo vai se repetir até você chegar à idade da aposentadoria, porque afinal de contas, você não tem um outro serviço, você só sabe fazer consultas, você só vive de atendimento nutricional, oferecendo aquilo que você aprendeu lá anos atrás na sua base, acadêmica, na sua formação acadêmica, que é a anamnese, a avaliação antropométrica e entregar o plano alimentar. Você entendeu e ficou claro para você que no século que a gente está atualmente, no século XXI, com toda a evolução que a gente tem tecnológica, com todas as informações que a gente tem aí na mídia, principalmente de outras pessoas que nem nutricionistas são, outros que não são de nenhuma área da saúde, estão fazendo em propagar informações sobre a nutrição, estão até vendendo serviços do qual nem nós, oferecemos no nosso consultório, e você está aí com a sua mente, olha que presa, né, reta, olhando sempre apenas para aquilo de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, que no caso é, na minha formação eu aprendi que nutricionista faz X, Y, Z e o paciente tem que pegar aquilo, seguir. Se ele não seguir, o problema é dele, não é meu. Já entendeu? Ficou claro para você que se você não se libertar desse pensamento de Gabriela, eu aprendi assim, eu vou fazer assim, vou continuar fazendo sempre assim, né? Como eu aprendi lá na minha formação acadêmica, dificilmente você vai conseguir ter sucesso dentro do seu consultório, dificilmente você vai conseguir prosperar. E eu não estou dizendo não só no valor financeiro do faturamento do seu consultório, mas prosperar em questão de resultados que você traz para os seus pacientes, prosperar em indicações no boca a boca que os seus pacientes vão fazer, prosperar em convites que você vai receber para participar de programas de televisão, para participar de podcasts, para participar de lives semanais, em canais de outros profissionais da área da saúde. Enfim, dificilmente você vai conseguir prosperar nessas áreas. Se ficou claro para você tudo isso, eu já me sinto aliviada e me sentindo com a missão cumprida dessa noite, porque aqui o meu grande objetivo é trazer clareza para você de que você precisa ter outros serviços que não seja consulta para ter um faturamento ali favorável e principalmente para trazer mais resultados para o seu paciente quando você perceber, quando você notar que a consulta já não está fazendo mais sentido para ele. Fez sentido para você, Nutri? Ficou claro toda a nossa noite de hoje? Como eu sempre falo aqui, e acredito que no início de hoje eu acabei nem falando, eu não costumo ficar olhando os comentários para eu não perder o raciocínio aqui, para que não fique uma live muito longa e para que eu consiga passar o máximo de informações que vai fazer sentido para você e que você vai conseguir ir aplicando aí no seu dia a dia para ter um consultório de soluções, para ter um consultório com outros serviços além da consulta.
De verdade, espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui no sininho de notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo ou liberar um vídeo novo para você, você seja notificada pelo YouTube. Se inscreva aqui também no canal, no botãozinho que está escrito inscrever abaixo ou ao lado da minha foto. Isso é muito importante porque mostra para o YouTube que esse canal tem relevância para as pessoas e assim ele vai propagar mais e mais as informações que a gente precisa ali distribuir entre as nossas colegas. Afinal de contas, nós somos menos de 200 mil nutricionistas nesse ano de 2024 ativas no CRN. A população brasileira passa de mais de 200 milhões de pessoas. Então, eu acho que você já percebeu que nem se todas as nutricionistas ativas no CRN atualmente atendesse de segunda a sábado mais de 10 pacientes no dia, a gente não conseguiria suprir a demanda de pessoas e de pacientes que precisam do nosso trabalho. Então é por isso, Nutri, que eu espero que você não tenha o pensamento mesquinha de não querer compartilhar as informações com as colegas, porque isso não é ruim para você, né, não, na verdade não é ruim para elas, é ruim só para você que deixa de fazer network, deixa de, compartilhar informações, trocar informações das quais, às vezes, a sua colega tem e você está precisando. Então compartilha essa live, compartilha esse vídeo e eu espero você quinta-feira que vem, 8h30, horário de Brasília, aqui nesse canal. Tchau, tchau, Nutri.